agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Fala pessoal, estamos aqui de novo com mais um podcast novinho em folha para vocês. A gente sabe que você não para e por isso a Rádio ADM não para também não. Então, aumenta o volume do seu som e cola nesse conteúdo. E quem vem comigo nessa é ela, Elisa Ventura. É sim, Matheus. O podcast de hoje está imperdível e foi pensado exatamente para que o nosso ouvinte não fique de fora dessa revolução digital que já estávamos vivendo antes da pandemia, mas que foi acelerada depois desse coronavírus, não é? É informação de qualidade e atualizada que você quer? Então é isso que a gente traz aqui. Bora lá? A gente sempre lembra, mas é bom repetir que ainda estamos de quarentena. E por isso o podcast segue sendo feito cada um na sua casa. Graças à tecnologia isso é possível e é sobre isso que vamos falar hoje. Marketing digital é o nosso assunto de hoje. O tema é amplo e já foi abordado no Isso é ADM. Mas é importante, Matheus, que as pessoas saibam como colocar esta ferramenta a seu favor. E para falar sobre isso, nós convidamos quem? O especialista em marketing digital e e-commerce, Rafael Jakubowski. Ele mesmo, aquele cara massa que participou do primeiro webinar promovido pelo CFA e deu um show de bola. Muita gente pediu e nós trouxemos aqui na Rádio ADM também. Gostou do conteúdo? Então chega mais que já vai começar. É bem verdade que o marketing está sendo redefinido a partir dos resultados dos desenvolvimentos digitais. E é preciso acompanhar essa mudança, sem dúvida. Mas o que a gente precisa saber afinal, Rafael? Eu acredito que a evolução desses skills do marketing digital, todo dia tem novidade, então acho que o profissional ele tem que ficar bem ligado. Defendo muito que você tem que ser generalista e ao mesmo tempo especialista. É meio paradoxal isso, mas quando eu falo isso eu quero dizer o seguinte: você tem que entender um pouco de cada área, como eu entendo, por exemplo, eu tenho um pouco de todas as áreas, sei discutir sobre todas as áreas, estudo muito todas as áreas, mas é claro que tem uma área ou outra do conhecimento, né, que você vai se especializar. Então, seja compra de mídia paga, seja inteligência artificial, seja inbound marketing, seja SEO, alguma área você vai acabar se especializando, é claro, um pouco mais, se aprofundando mais. Mas o generalismo nessa história conta muito, porque muitas vezes uma ação de marketing digital, ela está muito ligada a outra. Então, eu estou fazendo uma ação de SEO que ela impacta, de alguma maneira, no meu índice de qualidade da mídia paga, que impacta no meu ROI, no meu ROAS, que impacta no meu CPA, que impacta no financeiro, que impacta em vendas. Então é muito interessante isso, as coisas estão muito ligadas. E o marketing digital, ele vai por esse caminho, Eu dou um pouco do exemplo do médico, Você primeiro você tem que ser clínico geral, vamos dizer assim, e depois você vai para uma especialidade. Eu acredito muito nisso, com a diferença de que, por mais que você vá para uma especialidade, você tem que se manter minimamente atualizado nas outras áreas, Então, SEO não é minha área de especialidade, mas eu me mantenho atualizado, eu leio conteúdos de SEO para eu poder saber discutir com o meu time, ver se eles estão se atualizando, saber boas práticas, o que é Black Hat, o que não é Black Hat mais, o que é White Hat e por aí vai. Ele trouxe até uma dica sobre as habilidades necessárias. Se liga aí. A gente tem que ficar sempre de olho em quais são os skills, não digo os skills necessários, Existe uma base de conhecimento que você precisa ter para o marketing digital, Inclusive, eu recomendo muito para quem puder buscar na internet agora ali no Google, escrever T-Shaped, T-Shaped, tá? S-H-A-P-E-D, T-Shaped, marketing digital. Todo ano isso é atualizado, tá? Tem uma comunidade enorme aí tanto de empresas com demandas, então colocam lá esses skills, nesse T-Shaped, para você ver como que você está em termos de conhecimento e tudo mais. Acho que sempre aparece coisa nova lá, e quando não aparece coisa nova, outras coisas se destacam de ano a ano. Então, por exemplo, eu vejo um destaque há 2 anos em termos de marketing de geração de conteúdo. Isso vem se destacando cada vez mais, porque a gente sabe que isso desdobra em várias outras coisas, até mesmo como SEO, inbound marketing, etc. e tal. Matheus, essa corrida tecnológica já existia, mas a pandemia forçou e continua forçando muitas empresas a se reinventarem num tempo recorde. E qual é o papel do marketing digital nesse contexto? O Rafael respondeu isso também. Muitas empresas sempre procrastinaram isso, na verdade, até por questões de comodismo, obviamente.
até por questões também de, vamos dizer assim, resistência, né? Principalmente pensando em companhias com um quadro societário, um quadro gerencial ou de direção, vamos dizer assim, mais com diretores mais experientes, experientes assim, no sentido não que, gente, falando português, claro, né? Um pessoal um pouco mais velho, vamos colocar assim, mas sem cabeça aberta, tá? Acho que esse é o ponto. Eu já conheci muita gente, muitos empresários de 70 anos, 80 anos, ainda trabalhando na empresa e falando, pô, cadê vamos montar um e-commerce, porque, gente, estão falando de loja virtual aqui, a gente precisa montar isso. Então também vai muito do mindset aí, né, vamos dizer assim, da cabeça de empresa para empresa. Mas muitas delas, sempre há 40 anos eu faço isso deu certo. E aí quando esbarra com um problema desse do Covid, ele fala assim, cara, como as outras empresas estão sustentando? Pô, eles estão vendendo pela internet, eles estão fazendo delivery. Putz, a gente nunca pensou nisso, né? Então estão sendo obrigados, eu brinco no forceps, né, a mudar. E a questão do marketing digital, né, vamos dizer assim, acelerou também a questão do marketing digital por vários outros motivos, né? Vamos colocar assim, essas empresas elas estão procurando, né, agora empresas, agências, profissionais de marketing digital, obviamente para auxiliá-las a entrarem online, né? O que eu percebo, né, e eu estou inserido nesse contexto, principalmente loja virtual e marketing digital, que agora tem essa corrida espacial, vamos dizer assim, né? Muita gente já dizendo, poxa, mas eu quero minha loja em 5 dias, em 10 dias. Eu falo, começa simples, mas também não começa errado, né? Então, é importante também todo mundo colocar o pé no chão, entender que eu também não posso entrar em campo para me queimar, porque na internet você está muito mais exposto, né? Você tem lá o Reclame Aqui, você tem as redes sociais, então... se a sua eficiência logística não adianta nada, você tem um site lindo, maravilhoso, se a sua eficiência logística não é boa, você vai acabar gerando mais reclamação e queimando o teu filme, né? Vamos dizer assim, na internet. Mas, de fato, isso acelerou demais as demandas de empresas que, principalmente, não estavam olhando para isso e agora não podem mais procrastinar, elas precisam entrar em campo no ambiente digital. Muitas empresas que já estavam no ambiente digital, isso é legal falar também, aceleraram seus investimentos, aceleraram suas demandas, né? Porque elas estavam indo num caminho, o digital era um pedaço do share, né, da participação da empresa no faturamento e tudo mais. Muitas delas eram um pequeno pedaço, né? Diferente de muitas lojas até de moda, que são famosas aqui no Brasil, que em sua maioria das lojas de moda de redes e grandes magazines, o e-commerce já representa a maior loja, né? E quando você pega esse cenário para nossa uma realidade um pouco menor, né? Aquele player que ele tem, aquele lojista que ele tem 10, 15 lojas ali em algumas cidades e tudo mais, muitas vezes ele já tinha o e-commerce, mas representava muito pouco, fazia pouca parte da distribuição, né? De participação de resultado dele. E agora ele está vendo que, na verdade, dificilmente alguns conseguiram suprir, tá? Isso é importante dizer. Dificilmente alguns conseguiram suprir, né? Obviamente o e-commerce suprir o faturamento que eles deixaram de ter dado ao Covid nessas lojas físicas, mas está dando uma substância que eles precisam para continuar caminhando, e vendo isso com outro canal, com outros olhos, né? Então, poxa, quando isso tudo acabar, é bom a gente continuar investindo mais ainda no e-commerce, porque todo mundo vai ficar, querendo ou não, com uma cabeça do tipo, e se isso acontecer de novo, né? Então, acho que as pessoas vão se preparar muito mais no ambiente digital para isso. Um aspecto muito interessante da entrevista do Rafael é o casamento entre o marketing digital e a internet das coisas, chamada de IoT. É aquela tecnologia que promete tornar as coisas mais inteligentes. E quando eu digo coisa, pode ser tudo, de geladeira, máquina de lavar ou de empresas até cidades inteiras. A Amazon, nos Estados Unidos, criou um dispositivo que permite que o cliente especifique a sua ordem de pedido com um simples apertar. O cliente compra um botão desenvolvido pela empresa, cola na máquina de lavar e com um toque a Amazon já sabe o que precisa, por exemplo, repor o sabão em pó que acabou. É uma loucura, quer ver só? Eu vejo muito que a questão da internet das coisas, né, que são dispositivos físicos ligados à internet, e principalmente quando a gente envolve o mercado digital, né? Isso não só está enviando uma ordem de compra, né, mas também está enviando dados, né, de comportamento. Então, ele não está só mapeando, olha, tem um pedido, ele também está gravando a informação do tipo, poxa, a frequência com ele aperta esse botão, que ele coloca esse pedido é X.
E isso vira um dado para um Big Data muito maior, para você cruzar isso. Imagina milhares de pessoas com esses botões, apertando esses botões, e você conseguindo mapear, poxa, uma família de 6 pessoas, uma família de 3 pessoas, qual que é a média de utilização, e conseguir transformar isso tudo em dados para você poder enviar, de repente, uma comunicação antes para a pessoa do tipo, olha, deve estar acabando o teu sabão em pó, deve estar acabando alguma coisa na sua geladeira, isso também é utilizado bastante em geladeira. Você já não acha melhor você comprar, né? Então é o que nós chamamos de prediction, né? Predição em inteligência artificial. Isso é bastante utilizado. Então eu vejo bastante que isso já está acessível para as empresas, né? As empresas de consumo, seja o que for. Isso já está disponível a essas empresas, né? Hoje, a iniciativa da Amazon, ela disponibiliza esse botão. Eu gosto muito de falar coisas que são alcançáveis para até mesmo um pequeno e médio, né? Porque às vezes a gente fala desses assuntos e esses assuntos eles são, de repente, para grandes players, né? Falando de IoT ou falando bastante sobre IoT para automação de uma casa, né? Eu acredito muito mais em como a gente pode ser eficiente também levando para o pequeno e médio. Além de outros dispositivos, né, como a geladeira acabando lendo cada vez mais o seu estoque e de repente você já manda essa informação para o supermercado que você está linkado, né? Não tem quando você troca não é o navegador, ao invés de Google, quando você entra no Google Chrome a primeira vez, ele te pergunta qual que é o seu navegador predileto ou qual que é o seu buscador predileto. Então, daqui a pouco não, né? Isso já é uma realidade em geladeiras inteligentes. Você já consegue selecionar qual que é o seu supermercado predileto e ele já faz essas reposições para você, né? Cada vez mais fáceis. Tendo em vista um mundo pós-Covid que não vai ser o mesmo mundo normal, né? Dá para a gente perceber que isso vai acontecer, a questão da compra pela internet e essa conveniência, as pessoas vão estar mais acostumadas com essa conveniência, né, de receber o produto em casa. Muita gente que nunca comprou pela internet vai comprar, está se obrigando, né, no forceps, vamos dizer assim, a comprar, dado esse cenário todo. Portanto, isso é uma das coisas que veio para ficar. E a internet das coisas ligada ao marketing digital não vai dar só uma maneira mais simples ainda do cliente comprar, vai dar também o poder dos dados, que isso com certeza vale muito mais até do que somente a conveniência de você apertar um botão. É uma infinidade de informações, ações e estratégias que já existem, né? Mas não é para ninguém ficar ansioso, não. O Rafael falou um pouco sobre o mundo pós-Covid-19, em que haverá uma integração cada vez maior entre as operações digitais e físicas, e também como a IoT deve afetar o marketing. Dentro desse contexto de IoT e marketing digital, as empresas vão se preparar mais para ter mais formas de atingir esse cliente para ele poder comprar online. Vou dar um exemplo. Com a IoT, sendo um botão, sendo uma integração com o aplicativo da geladeira do cliente dele, né, do consumidor dele, seja um e-commerce, que na verdade o que a gente tem visto aí, né, a ReHap teve essa iniciativa, achei incrível, né, saiu notícia, onde o CEO falou, poxa, eu não quero mais ficar esperando o cliente entrar na minha loja. Eu acho que o vendedor ele tem um tempo ocioso que eu posso trabalhar de outra maneira, que é fazendo o quê? Com que ele utilize social selling, ou seja, que ele consiga pelo WhatsApp, por ferramentas que a gente também possa de alguma maneira controlar, obviamente, trabalhar melhor o CRM com esse cliente. Então, poxa, vou dar vários exemplos no caso da ReHap, do que virou de possibilidade para eles, né? Poxa, eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho esse cadastro, ele tem 2 anos, eu sei o que ofertar para esse cliente. Eu sei a data de aniversário do filho dele. E agora são 3 anos, e agora eu sei também o que ofertar para esse cliente. Eu sei o sexo da criança, por aí vai. Então, eu acho que o que vai mudar são também um pensamento de novas formas de atingir esse consumidor de forma online, de forma externa, né? Drive-thru pra caramba, né? Então a gente já vem percebendo, por exemplo, acho que a PB Kids montou lá o Disque Brinquedo, né? Onde você compra pela internet e não é o retira na loja que você vai lá e vai pegar na loja de fato. É um drive-thru mesmo, né? Que foi muito bem explorado, sempre foi muito bem explorado pelo mercado de fast food, mas muito mal explorado por várias outras empresas. Imagina, um drive-thru de brinquedo, incrível, né? Poxa, eu passo lá de carro, já pego o brinquedo, comprei para o meu filho e vou para casa. Não preciso estacionar, né? Perder meu tempo, peguei trânsito, final do dia.
eu vou lá, compro o brinquedo pela internet, estou saindo do escritório, já passo no drive-thru, pego, pronto, já está pago, né? E levo para casa. Então, o que vai mudar um pouco e vai ser repensado isso, com certeza, já está sendo repensado, né? Já dá para ver pelas notícias, a tendência vai ser maior ainda, né? Então, a integração entre eu querer, poxa vida, se eu sou um supermercado hoje, eu com certeza eu estaria de olho nessa questão dos botões da Amazon, na questão da geladeira do meu cliente estar integrada, na questão dos aplicativos, né? Pô, será que eu estou no Rappi? Será que eu estou, né, nessas plataformas de compra por aplicativo também? Então, é a questão do multicanal, de estar inserido em mais contextos online. E atenção se você quer entrar nesse mercado de marketing digital. Se liga nessa avaliação aqui que o Rafael fez. O que vai acontecer também, dado esse cenário, vai ter uma demanda muito maior para profissionais de marketing digital, né? Uma demanda muito maior para profissionais de marketing digital também disruptivos. Que não adianta nada você chegar na companhia e falar assim, bom, legal, a gente vai fazer o arroz com feijão aqui, o Google, o Facebook, e vamos fazer uma campanhazinha aqui, vamos subir um sitezinho, tá tudo certo, né? Porque os outros concorrentes, eles vão estar levando a barra deles, e você vai precisar levar a tua também. Principalmente nesse cenário de IoT, que eu acredito muito, né? A gente está meio restrito, eu estou um pouco restrito, né, no cenário de varejo, quando a gente fala de IoT, então eu vejo muito essa questão do botão, muito essa questão da geladeira hiperconectada, que está conectada com o seu celular também, e conectada com todos os dispositivos da casa. Isso tudo mandando muita informação, né? Para quem é de marketing digital sabe que até tem essa frase que eu acho muito interessante, né? Que é os dados são o novo petróleo. Então, muito mais do que esses cliques nesses dispositivos, né, de internet das coisas, vamos colocar assim, muito mais os cliques, ou muito mais do que as ordens de compra, o que vai valer muito mais do que isso são os dados coletados e como nós vamos trabalhar esses dados. E aí que vai levar ainda mais a barra do profissional de marketing digital. Eu já fui em várias empresas que os caras tinham dados de tudo, eles até brincavam, cara, a gente tem métrica de tudo, a gente sabe tudo, só que adianta a gente ter tanta informação e não saber o que fazer com isso, né? Então, desenvolver uma estratégia de CRM em cima disso, uma régua de relacionamento em cima disso, eu vejo muito isso. Então, eu acredito que nesse cenário pós-Covid vai aumentar a barra do marketing digital em todos os sentidos, isso é interessante. Vai aumentar a demanda por isso também, então eu dou um conselho também, profissionais que, poxa, será que eu não estou entrando tarde? Eu detesto isso, né? Tem muita gente, lojista, que fala isso para mim, será que eu não estou entrando tarde no e-commerce? Como profissionais de marketing digital, falam, será que eu não estou entrando muito tarde? Pelo contrário, né? Esse universo nem começou, o percentual de compra online, por exemplo, versus o varejo físico no Brasil, compra online estamos falando de talvez 3%, 4% hoje do varejo, né? Onde em outros lugares, em outros mercados, isso pode até dobrar. Então, e nós estamos falando em anos anteriores em 1%, 2%. Então a gente tem que olhar para isso, não adianta, a gente tem que olhar para isso. E o profissional de marketing digital não está entrando tarde, nunca, pelo contrário, e o lojista também não, tá? Isso é importante. É isso aí, galera. Esse foi Rafael Jakubowski, especialista em marketing digital e e-commerce. Eu curti bastante. E você, Elisa, gostou? Gostei demais, Matheus. E você aí do outro lado, o que achou? Escreva pra gente e dê o seu feedback. Estamos nas principais redes sociais. É só digitar @CFAADM. A gente vai ficando por aqui, mas a gente nunca some. No próximo podcast vamos falar especificamente sobre internet das coisas. Ficou com dúvida? Então não pode perder, hein? Esse foi mais um podcast da Rádio ADM para você, ouvinte. Um material produzido por Elisa Ventura e Matheus Clemente, com supervisão de Renata Costa. Realização: Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.